Aleluia. Efésios 4, verso 22, até o verso 32. Irmão, sinto de dizer uma coisa aqui antes de nós fazermos a leitura. Alguns dias atrás, nós estávamos aqui num culto, isso deve ter umas 2 semanas mais ou menos, e no meio das ministrações o Senhor sempre fala algo no nosso coração. Por isso você precisa estar atento quando você está na presença de Deus, porque Deus sempre vai ministrar algo em você. Amém? Amém? Deus planta sementes todas as vezes que você está na presença dEle. Deus não vai trazer você para cá para fazer com que você saia vazio. Ele sempre tem uma semente para semear sobre a terra do seu coração. E algumas semanas atrás, aqui no culto, o Senhor falou algo muito específico comigo. Eu quero te fazer uma pergunta, irmão. Na verdade, nem vou te fazer uma pergunta, eu vou direto naquilo que Deus ministrou no meu coração. Quando você está aqui, você não pode cultuar a si mesmo. Você não vem para cá para cultuar a si mesmo. Você vem para cultuar a Deus. Pastor, mas eu não saio da minha casa para vir cultuar a mim mesmo. Mas é o que você faz. E como que você cultua a si mesmo? Quando você se torna contemplador de si e não de Deus. Nós estamos prestando muito culto a nós mesmos e substituindo o culto a Deus. Pastor, eu não estou entendendo. Você vai entender. Quando você vem, querido, eu entendo que a presença do Senhor é o lugar de ser resolvido. Amém? Amém? A presença do Senhor é o lugar onde você se resolve. É o lugar onde você entrega tudo aos pés dele. É a presença do Senhor. Mas quando você entrega, você literalmente esquece de si e se volta para Ele. Porque se você entrega, já não está mais consigo, está com Ele. E aí, querido, você vem para cá e você começa a cultuar a si mesmo, porque você se torna contemplador das suas feridas, você se torna contemplador da sua alma, das suas emoções, do seu cansaço. E aí, querido, você torna essas coisas o objeto do seu culto. E aí, sem perceber, você substitui o seu culto a Deus por você mesmo. Por quê? Porque quem você está contemplando naquele momento é o seu cansaço, é a sua alma ferida, são suas mágoas, são seus sentimentos, e ele se torna o centro do seu culto. Tudo que se torna o centro na sua vida se torna objeto da sua adoração. Tudo que é o centro da sua vida é o objeto da sua adoração. Então, se você está aqui, a sua dor, no momento que você está aqui, é o seu centro, ele é o seu objeto de adoração. Você não vai conseguir visualizar Deus, cultuar Deus. Por quê? Porque você está cultuando a sua dor. Sabe, irmão, eu quero enfatizar isso, vou repetir. A presença do Senhor é o lugar para você depositar todas as suas mágoas, as suas feridas, mas deixa eu te dizer uma coisa. Você tem que aprender a fazer isso muito mais no seu a sós com Deus que quando você está aqui. O culto coletivo precisa ser a expressão de algo individual. Agora, se você não estabelece algo individual, se você não entrega algo no individual, se você não entrega algo quando você está sozinho, você vai deixar para entregar aqui. E muitas vezes, querido, aqui você não vai conseguir fluir. Porque aqui precisa ser reflexo de algo anterior aqui. Então você tem que deixar de cultuar a si mesmo, irmão. Deus precisa ser o seu alvo, amém?
Porque senão se torna chato, cansativo estar na presença de Deus. Quando na verdade precisaria ser um lugar de renovo, de alegria. A Bíblia diz que na presença do Senhor há abundância de alegria. Irmão, você não pode estar aqui e sair triste. Você pode entrar triste, mas você tem que sair feliz. Amém? Vamos ler a palavra, Efésios capítulo 4, verso 22 até o 32. Aqui diz assim: quanto à antiga maneira de viver, fostes instruídos a vos despirdes do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serdes renovados no vosso modo de raciocinar, e a vos revestirdes do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos sois membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha, ou seja, enquanto a luz, antes que as trevas cheguem, acalme-se. Por quê? Porque senão, aqui o texto continua dizendo, você vai dar lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Presta atenção no verso 29. Mas somente a que seja útil para edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria, blasfêmia, sejam eliminadas do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Agora você olha para mim. Querido, nós podemos ser agentes de edificação ou de destruição. A palavra nessa noite vai ser um pouco forte. Mas você pode ser alguém usado por Deus para edificar, ou alguém usado pelo diabo para destruir. Eu quero te fazer uma pergunta nessa noite: de qual lado você está? Esse é o tema dessa palavra. De qual lado você está? Você está do lado daqueles que são chamados para edificar, ou você está ao lado daqueles que foram recrutados pelo diabo para destruir? Se você prestar atenção no texto que nós lemos, você vai ver aqui algumas coisas que Deus nos chama a atenção. O verso 31, por exemplo, aqui diz: toda amargura, irmão, ninguém que é amargurado, escute, toda pessoa amargurada dá voz às suas amarguras. A Bíblia diz assim, para nós termos cuidado, para que não haja amargura no meio de vós, porque quando há amargura, ela brotando, contamina a muitos. Quando existe amargura dentro de você, essa amargura ela vai se manifestar, se ela não for resolvida em Deus.
Pessoas amarguradas tendem a dar voz à sua amargura. E olha o que o texto continua dizendo: toda amargura, cólera. O que pessoas encolerizadas fazem? Elas tendem a dar voz também à sua cólera. Não é assim? Quando você está extremamente irritado, extremamente irado, foi por isso que aqui alguns versos anteriores diz: olha, irai-vos, você pode irar, mas não pequeis. Por quê? Porque senão você vai dar lugar ao diabo. Se você não resolver a sua ira, antes que o sol se ponha, o que significa o sol se põe? Enquanto você tem luz. Querido, o momento para você resolver o seu momento de ira é enquanto você tem luz, porque quando a luz se vai, as trevas vêm. Enquanto você não resolve a sua cólera, enquanto você não resolve a sua ira, enquanto tem luz, as trevas vêm. E quando as trevas vêm, o versículo continua dizendo: você vai dar lugar ao diabo. E o que você faz quando você está encolerizado? Você dá voz à cólera. Está entendendo? O que o verso continua dizendo? Ira, gritaria e blasfêmia seja eliminada do meio de vós, bem como todo tipo de maldade. Quando que você, querido, se torna um agente de destruição? Quando você permite com que a sua boca seja usada para causar males, para dar voz a um espírito errado na sua vida. Cada um de nós, querido, tem o potencial para edificar ou destruir alguma coisa. Você pode ser bênção na vida de pessoas, como você pode ser, desculpa a palavra, forte, mas maldição na vida delas. É por isso que Tiago disse: meu irmão, não é bom que da mesma boca saia bênção e maldição. Não pode, como que pode de uma mesma fonte jorrar bênção e maldição, água doce e água amarga? Não convém que seja assim. E quando que é que você se torna maldição para as outras pessoas? Quando você está, escute, quando você está debaixo de um espírito errado. Nessa noite eu vou focar essa frase: espírito errado. Diga: espírito errado. Meu irmão, a boca fala a partir do espírito que nela habita. A boca fala do que está cheio, o coração. Se houver sobre você um espírito errado, que vai sair de você são palavras que destroem e não palavras que constroem. Agora, querido, o tipo de agente que você vai ser diz respeito apenas a si mesmo. O tipo de pessoa que você vai ser não diz respeito a mais ninguém, apenas a si mesmo. É você que escolhe, querido, qual tipo de água você vai jorrar. É você que escolhe qual tipo de espírito você vai transmitir. É você que escolhe. Para qual finalidade você vai usar a sua boca? Para abençoar ou para amaldiçoar? Para edificar ou para destruir? Isso está ligado com o espírito que você decide andar, irmão. Irmão, o espírito que você decide andar é o espírito que você vai manifestar. É o espírito que você vai operar. Amém? Escute o que eu vou te dizer, porque isso aqui é muito sério. Eu vou até dar um tempo para você que está anotando, terminar de anotar, para você olhar para mim, porque o que eu vou dizer aqui é muito sério. Há pessoas que passam por lugares e devastam aqueles lugares. Assim como há pessoas que passam por lugares e transformam aquele vale de ossos secos num grande exército para o Senhor. Assim como há pessoas que passam por aquele deserto e transformam aquele deserto num jardim regado para Deus. Qual é a diferença de um e outro?
A diferença está no espírito que aquelas pessoas carregam. A diferença está na maneira como aquelas pessoas escolheram usar a sua boca. O que Deus disse para o profeta? Filho do homem, o que você está enxergando? Ah, Senhor, eu vejo o quê? Um vale de ossos secos. O que Deus disse para ele? Então, fala, diga, fala. Profetiza, usa a sua boca para trazer vida sobre o vale de ossos secos. Tem pessoas, querido, que passam por lugares e trazem devastação, porque eles usam a sua boca para o mal. Eles usam a sua boca para trazer contenda, para trazer divisão, dissensão, para disseminar suas amarguras, para disseminar o seu ódio, a sua raiva, o seu problema com o seu irmão, o seu problema com seus líderes. Olha, irmão, há muito tempo atrás, ouvia-se muito aquela frase, não toqueis nos ungidos de Deus. Olha, cuidado para falar mal de ungido do Senhor. E tem muito tempo que a gente não ouve, né? Essa expressão, mas eu vou te dizer uma coisa, irmão, cuidado. Cuidado quando você abre a sua boca para falar de quem quer que seja, e principalmente daqueles a quem Deus ungiu. Cuidado. Você é colocado em lugares por Deus estrategicamente, para semear vida com a sua boca, e não morte, para semear bênção e não maldição, para semear unidade e não divisão. Amém, querido? O tipo de espírito que carregamos vai determinar o tipo de contribuição que teremos com o lugar no qual Deus nos colocou. Você não pode dizer que você não faz melhor no lugar que Deus te colocou por causa de A, B ou C. Não, você não pode dizer, irmão. Você é quem faz o seu caminho. O seu caminho é feito entre você e Deus. E o que vai determinar o lugar que Deus colocou você, querido, é a companhia que você tem andado. Porque se você estiver na companhia do Espírito certo, você também vai ter um Espírito certo. E as palavras certas sairão da sua boca. E ao saírem palavras certas da sua boca, você vai contribuir com a edificação daqueles que ouvem o que sai de você. Agora, meu irmão, se você estiver andando com o espírito errado, você vai causar sérios problemas no lugar onde quer que você esteja. Você vai ser problema dentro da casa do Senhor, você vai ser problema dentro da sua casa, você vai ser problema no seu trabalho, você vai ser problema lá na rua, você vai ser problema em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o espírito que você carrega é um espírito errado. O que sai da sua boca não promove unidade, edificação, não promove comunhão. Sabe, irmão, está na hora de resolver. Sabe, está na hora de resolver as nossas rixas. Está na hora de resolvermos os nossos problemas, as nossas pendências, as nossas amarguras. Está na hora de resolvermos a nossa alma, para que comece a existir no nosso meio uma mútua cooperação, para que haja uma edificação coletiva, para que a sua boca seja objeto, querido, para trazer vida. Você muitas vezes reclama de que aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo outro. Você é o culpado. Você é o culpado. Eu vou dizer algo que eu sempre disse, e faz tempo que eu não digo e eu vou dizer. Todas as vezes, querido, que você enxerga um problema e você não sabe dar resposta para o problema, você é um inútil. Você não está sendo diferente em nada. Porque se você enxerga um problema, é para que você dê a resposta certa. Não é para que você critique. Não é para que você amaldiçoe. É para que você edifique. Deus não vai permitir você enxergar uma necessidade. Deus não vai permitir você enxergar um problema. Deus não vai permitir você enxergar o que quer que seja, para que você não seja resposta.
Agora você enxerga um problema, aqui não tem isso, o fulano é isso, o fulano é aquilo, o pastor não se importa comigo, isso, aquilo, outro. Aí sabe o que você faz? Ao invés de você dar a resposta certa, você critica, você faz fofoca, você prefere conversar com A, B, C ou D, do que resolver o seu problema. Aí você se torna, sabe o que? Um disseminador de coisas ruins, quando você deveria estar dando uma resposta diferente, usando a sua boca, querido, para declarar o contrário. Eu sei, irmão, que aqui não tem isso, não tem aquilo, não tem aquilo, eu sei disso, eu sei que aqui falta isso, eu sei que aqui falta aquilo, eu sei que aqui falta mais amor, eu sei que aqui falta mais unidade, eu sei que aqui falta mais humildade, eu sei que aqui falta um monte de coisa. Não adianta você chegar em mim e falar, pastor, eu acho que falta isso. Não brinca, conta algo novo para mim. Conta algo novo para mim. Você não vai contar algo novo para mim, porque eu sei de muitas coisas que faltam aqui. Agora vai resolver? Eu preciso andar no espírito certo. Às vezes, irmão, eu olho para vocês e me dá uma raiva. Desculpa, estou sendo sincero. Hoje eu conversava com a minha esposa, mas na parte da tarde, hoje ou ontem, não lembro. Mas às vezes, irmão, a gente ensina as coisas para vocês, e vocês são tão desonrosos. Isso gera, ao mesmo tempo que uma tristeza no nosso coração, um sentimento de raiva, vontade de enforcar vocês. Mas vai resolver ficar reclamando de vocês? Eu preciso resolver isso em Deus. Mesmo vendo a sua bicheira, eu preciso encontrar fé, mas lá no profundo do meu coração, e dizer, Deus está bichado, mas é do Senhor. Não vai adiantar eu ficar reclamando de você. Da mesma forma você deveria agir, irmão. Não vai adiantar você reclamar de mim. Você tem que mudar a sua boca. Se você quer com que esse lugar cresça, contribua de maneira diferente. Amém? Olha, irmão, vou te falar uma coisa. O exército do qual nós participamos, ele está separado por postos e posições. E todo exército existem bons e maus soldados. Todo exército existe soldado aplicado e soldado que não é aplicado. Irmão, na minha companhia tinha uns negros bizonhos. Pensa nos negros bizonhos, um soldado ruim. Meu Deus do céu, uns bichos mocorongos, e que fazia toda a companhia pagar o preço por causa deles. Quantas vezes o sargento não fez a gente molhar por causa de um soldado, por causa de um negro bizonho? Não adiantava 30 negros do pelotão ser aplicado de um, pisar na jaca, todo mundo pagava. Irmão, dependendo do espírito que você carrega, escute, dependendo do espírito errado que você carrega, você pode fazer todo mundo pagar a conta. O que eu estou dizendo é muito sério, irmão. O poder que a sua boca tem para trazer vida ou morte, causar edificação ou destruição, você não tem noção. Eu não estou dizendo nada demais, Tiago disse isso. Olha, a língua é um pequeno órgão, é o menor membro do nosso corpo, capaz, querido, de colocar um grande bosque em chamas, e é capaz de alterar o curso da humanidade. Irmão, pensa, grandes guerras foram feitas, talvez, por um único homem. Quem estudou sobre Hitler? Adolf Hitler. Pensa na lábia que aquele cara não teve que ter para arrastar uma nação, para arrastar um exército ao lado dele, para fazer todo o mal que ele fez. Pensa. Olha o poder, querido. A sua boca, querido, pode trazer fogo
destruidor, consumidor ou fogo edificador, purificador. É você que escolhe. Você quer usar sua boca para que palavras saiam dali para purificar e edificar? Ou você quer usar sua boca para liberar palavras que consomem ou destroem? Então você precisa enxergar o tipo de espírito que você está carregando, irmão. Amém? Olha, querido, existe a possibilidade de que alguns desfaçam aquilo que outros fizeram. Eu vou te mostrar isso dentro da palavra. Eu e os outros que foram chamados para esse lugar, nós podemos gastar anos, escute isso, irmão, o poder do espírito errado, veja o poder do espírito errado. Eu e outros, nós podemos gastar anos nesse lugar, ensinando você, construindo coisas, e você em pouco tempo pode desfazer tudo que nós fizemos. Você, se estiver no espírito errado, pode estragar anos de trabalho. Vou mostrar isso dentro da palavra. Paulo tinha uma preocupação, escute, Paulo tinha uma preocupação, que quando ele partisse do meio dos irmãos, algumas pessoas entrassem no meio da igreja e desfizessem todo o trabalho que ele fez. Abra sua Bíblia comigo em Atos, capítulo 20. Vou te mostrar aqui, que a preocupação, qual era a preocupação de Paulo? Paulo tinha preocupação que o trabalho que ele fez em Deus fosse desfeito por causa de homens com o espírito errado. Atos 20, verso 29 ao 32. Olha só, eu sei que logo após a minha partida, lobos ferozes se infiltrarão por entre a vossa comunidade e não terão piedade do rebanho. Está falando daqueles que entram, que vêm de lá de fora e entram aqui. Agora veja, e ainda mais, agora ouça isso, dentre vós mesmos. Opa, ele está falando de dois tipos de pessoa: aqueles que virão lá de fora aqui para dentro para causar problema, e aqueles que já estão aqui dentro. Olha isso. E ainda mais, dentre vós mesmos surgirão homens que torcerão a verdade, vão andar no espírito diferente, com o propósito de conquistar os discípulos para si. Por isso, vigiai, lembrai-vos de que durante 3 anos, noite e dia, quantos anos, irmão? Noite e dia, não parei de prevenir a cada um de vós, com lágrimas quanto a isso. Agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos que são santificados. Lembra o capítulo inicial que nós lemos? Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, senão aquela que é útil para edificação, aquela que transmite graça para edificação. E aqui ele repete: agora, pois, eu vos dedico aos cuidados especiais de Deus e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Olha o que traz edificação: palavras de graça. E para ter palavras de graça, você precisa ter o Espírito certo, irmão. Seu Espírito precisa ser o mesmo Espírito de Jesus. Oh, irmão, levanta a cabeça. Você vai ficar magoado com o que eu vou dizer, mas você não vai encontrar em Jesus um espírito de rebeldia. Trate com seu espírito de rebeldia, porque quem perde é você, e você pode colocar outros debaixo da sua rebeldia. Trate a sua rebeldia. Rebeldia não se mostra apenas em comportamento, rebeldia se mostra em palavras. Alguém rebelde está constantemente manifestando irmão, você vai ficar ofendido, irmão, mas eu preciso dizer a verdade.
Alguém rebelde está constantemente manifestando um espírito demoníaco. Espírito de rebelião não vem do céu. O espírito de rebelião que foi manifesto no céu, Deus expulsou do céu. Deus lançou para o inferno. Trate a sua rebeldia. Porque alguém rebelde está constantemente usando a sua boca em favor do diabo. Deus não te chamou, querido, para ser uma pedra de tropeço na casa dele. A Bíblia diz que você foi chamado para ser pedra viva na casa de Deus. Agora, querido, veja o que aconteceu. Veja o que aconteceu com alguns, mesmo Paulo tendo tido todo o cuidado para pregar o Evangelho. Paulo, por 3 anos, dia e noite, teve o cuidado de pregar o Espírito certo, de pregar o Espírito de Jesus. Mas olha só o que aconteceu, mesmo Paulo tendo tido todo o cuidado. Abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 1. Eu vou te mostrar o poder do Espírito errado. Veja, ele construiu por um tempo algo, e pessoas vieram e desfizeram o que ele fez. Querido, não pode ser só eu com o Espírito certo, você também precisa estar com o Espírito certo. Gálatas 1, versos 6 ao 10. Olha o que diz aqui. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas com o espírito errado, e aqui é um acréscimo meu, o que acontece é que algumas pessoas com o espírito errado vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós mesmos, ou um anjo dos céus, um espírito dos céus, vos anuncie um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito, conforme já vos revelei antes. Declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquilo que já vos recebestes, seja amaldiçoado. Porventura, procuro eu agora o louvor dos homens ou a aprovação de Deus? Ou estou tentando ser apenas agradável às pessoas? Se ainda estivesse buscando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Entenda, você pode contribuir, mas busque entender qual tipo de espírito você está andando. Irmão, você pode contribuir com a obra de Deus, você pode contribuir com a casa de Deus, você pode contribuir com o reino de Deus, mas entenda qual espírito você está andando, qual espírito você está manifestando. Paulo falou assim em 1 Coríntios capítulo 13, verso 8: porquanto nada podemos fazer contra a verdade, mas somente a favor dela. Meu irmão, a verdade ela só possui um espírito, não tem 2 espíritos para a verdade. Se você estiver no espírito errado, qualquer coisa que você disser será errada. Jesus falou assim: quando eu for, eu vou enviar para vocês o espírito da verdade. A verdade só tem um espírito, irmão. Se você está debaixo do espírito errado, você só vai falar besteira. Você só vai falar o que traz prejuízo, dano. Então entenda que em você existe o poder para trazer vida ou trazer morte. O que Provérbios diz? Poder da vida e da morte está na língua. Aquele que ama do seu fruto comerá. E a Bíblia também diz assim: se você quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar dolosamente. Olha para mim, irmão, eu vou repetir: se você quiser amar
a vida e vê dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de falar dolosamente. Sabe o que é falar dolosamente? É falar com a intenção de ferir, é falar com a intenção de fazer mal, é falar com a intenção de destruir. Isso é falar dolosamente. Olha, meu querido, não existe nenhum meio de contribuição mais eficiente do que a boca. Não existe nenhum meio de contribuição mais eficiente para o bem ou para o mal do que a boca. É o seu maior instrumento, querido, é a sua boca. O seu maior meio de expressão, querido, é a sua boca. Porque ela sempre vai liberar um espírito. O apóstolo Paulo passou por uma situação, certa vez, com uma jovem. Eu vou ler esse texto. Paulo teve que expulsar um espírito errado na vida dessa jovem. Eu queria que você abrisse lá a sua Bíblia em Atos, capítulo 16. Paulo teve que lidar com um espírito errado que falava através de uma jovem. Atos 16. Estou pedindo para você abrir as passagens que você está precisando de ler Bíblia, irmão. A partir do verso 16 até o verso 18. Olha o que diz aqui. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, ou seja, enquanto íamos para o lugar para usar a nossa boca para fazer o que é bom, para fazer o que é agradável, para fazer o que edifica, para fazer o que transforma, no dia que estávamos indo para contribuir, para somar com o reino de Deus, para o lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava, possuída por um espírito, pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações, ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito dentro da jovem, diga dentro da jovem. Ele disse ao espírito dentro da jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante, o espírito a deixou. Note, essa versão minha diz que o espírito estava dentro da jovem e que depois a deixou. Irmão, o que você carrega certamente sairá de você. O que você carrega certamente sairá de você. Dessa jovem saiu um espírito errado. Querido, note uma coisa. Essa jovem, ela estava dizendo que Paulo e Silas eram homens de Deus. Escute isso. E que eles estavam pregando o caminho da salvação. Ela disse alguma coisa errada? Paulo e Silas não eram homens de Deus? Eles não estavam anunciando o evangelho? E onde estava o erro? Paulo discerniu qual era o espírito que aquela jovem falava. Agora ouça isso. Quando você está debaixo do espírito errado, até aquilo que você fala em nome de Deus pode estar errado. Aquele espírito maligno deu o testemunho certo de Paulo e Silas. Mas sabe o que Paulo e Silas fizeram? Expulsaram ele. Quando você está debaixo do espírito errado, irmão, até aquilo que você julga falar de Deus pode estar errado. Tenha cuidado. Amém? Ah, pastor, por que então pode estar errado? Se você prestar atenção no texto, aqui o texto diz que ela era uma escrava.
Os senhores dessa jovem usavam ela para quê? Para ganhar dinheiro, benefício próprio. Benefício próprio. Bom, quando você está realmente preocupado com a edificação das pessoas, você não vai andar em benefício próprio. Se você realmente está preocupado com alguma coisa de Deus nesse lugar, corrija seu espírito. Se você vem para cá só por vir, irmão, você já está no espírito errado. Já começa por aí. Se estar aqui para você é cumprir tabela, você já está andando no espírito errado. Estar aqui precisa ser para você um meio de contribuição. Não para si, mas para os outros. Essa jovem estava debaixo de um espírito errado e os senhores dessa jovem estavam usando ela para benefício próprio. Quem está preocupado com a edificação de um lugar, quem está preocupado com a contribuição de um lugar, não anda em benefício próprio. Não busca aquilo que lhe interessa, vai buscar o proveito dos outros. Certa vez, Tiago e João estavam com Jesus. Jesus chegou numa cidade e não quiseram receber Jesus. Tiago e João ficaram indignados. Tiago e João viraram para Jesus e falaram assim: mestre, o senhor quer que a gente ore a Deus e pede para Deus descer fogo do céu e consumir esse povo? Olha o que Jesus disse para eles. Vou ler esse texto. Lucas 9, versos 55 e 56. Se você quiser abrir lá, olha o que Jesus disse para eles. Mas Jesus, mirando-os, admoestou-lhes severamente. Olha o que Jesus disse a eles. Não sabeis vós de que espécie de espírito sois? Irmão, os caras que andava lado a lado com Jesus, querendo descer fogo do céu sobre aqueles que não receberam Jesus. Jesus esperava uma atitude diferente de Tiago e João. João só é chamado discípulo do amor, só isso. Entre os discípulos de Jesus, ninguém foi como João. E Tiago e João quiseram descer fogo. Naquele momento, Tiago e João falavam debaixo de um espírito errado. Olha a pergunta de Jesus. Jesus os admoestou severamente. Jesus não pegou leve com Tiago e João, não, irmão. A palavra severamente aqui foi como uma dura repreensão, é isso que significa. Severamente. Jesus catou Tiago e João e falou assim: vem cá, vocês não é crente não? Vocês não é crente não? Vocês não sabem de que espírito vocês são não? Aí Jesus continuou dizendo: ora, o Filho do Homem não veio com o objetivo de destruir a vida dos seres humanos, mas sim para salvá-los. Está vendo? Pare e pense, o que você está trazendo para esse lugar? Que espírito você está transmitindo para esse lugar? O que destrói ou o que salva? Que espírito você está emitindo na sua casa? O que salva ou o que destrói? Que espécie de espírito você carrega, irmão? Se pergunte, que espécie de espírito você carrega? Sabe, alguns ficam ofendidos só de ouvir esse tipo de pergunta. Ai, pastor, você me ofende em perguntar para mim que espécie de espírito eu carrego. Está vendo? Você já está carregando o espírito errado só de ficar ofendido. Sabe por quê? Porque eles não querem aceitar que eles podem estar andando no espírito que não é de Jesus. Não, de Jesus só sabe o que é bom. Qualquer coisa má que saia da sua vida saiu de um espírito errado. Esquece. Esquece. É assim, né, que faz? Esquece. Qualquer coisa má que saia da sua vida não saiu do Espírito de Jesus. Jesus falou: toda planta celestial que meu Pai não plantou será arrancada. Jesus arranca o que é mal da sua vida para que nunca mais esse mal seja visto aí.
Agora, se esse mal é algo frequente que sai da sua vida, está saindo por outro espírito que não é o de Jesus. Agora, irmão, deixa eu entrar só numa questão para eu poder terminar. E aqui, eu vou entrar numa questão um pouco dolorida para você. O problema do ser humano, querido, o seu problema, o meu problema, o nosso problema se chama ego. Todo mundo tem. Ego. E sabe qual que é o problema do ego? O ego é o berço do orgulho, da arrogância, da altivez e de toda sorte de confusão. Eu vou explicar para você o que eu estou querendo dizer. Porque muitas vezes, querido, a sua boca é usada de forma errada por causa do seu grande ego. Querido, o ego não é uma pessoa. O ego pode ser um espírito errado. Toda vez que eu falar ego, traduz essa palavra para espírito errado. O problema é o seu ego. Sabe, querido, o ego, ele não aceita ser corrigido. Um espírito errado não aceita correção. O ego, querido, ele te faz ser alguém resistente. O espírito errado torna você resistente. Sabe, e na sua resistência mora o perigo. No seu ego mora o perigo. Porque o ego, repito, é o berço do orgulho, da arrogância, da prepotência, da altivez. O ego é o que te faz ser incorrigível. Esse espírito errado que te faz alguém duro, intratável, indobrável, indomável. Isso é um espírito errado. Aí sabe o que acontece? O seu ego, muitas vezes, faz você usar a sua língua para você destruir. A gente usa aquela expressão ego ferido, né? Querido, a sua alma ferida, se ela não for curada, ela vai causar muitos males, onde quer que você passe. Porque pessoas feridas tendem a ferir. Não adianta, irmão. Se você está ferido, você vai ferir. E sabe como você fere? Com a sua boca. É simples. Às vezes, querido, eu fico triste. E às vezes irritado. Irmão, eu vou falar um negócio só para você poder se policiar. E eu vou falar, olha para mim, todo mundo, levanta a cabeça. Eu vou falar bem devagar e com todas as letras. Tudo o que você fala de nós e desse lugar chega aos nossos ouvidos. Sabe por que eu estou dizendo isso? Para você começar a tomar cuidado com as coisas que você fala. Fofocas que saem da sua boca chegam nos nossos ouvidos. Coisas que vocês falam de mim chegam nos meus ouvidos. Coisas que vocês falam do Pedro chegam no meu ouvido. Coisas que vocês falam da minha esposa chegam no meu ouvido. Tudo isso chega nos nossos ouvidos. Não se iluda, Deus sempre nos mostra as coisas que saem de vocês. Fofocas, conversinhas desnecessárias e um monte de outra coisa. Nós ficamos sabendo de tudo, gente. Não se iluda, tome cuidado com aquilo que sai da sua boca. Eu acho engraçado que às vezes a gente vai procurar o fulano, beltrano, ciclano e ele ainda acha ruim. Quer se justificar, quer ter razão. Deixa eu te falar uma coisa, você perdeu a razão no momento que o espírito errado saiu da sua boca. No momento que a palavra errada saiu de você, você tem que abaixar a cabecinha e aceitar a repreensão em ponto final. Então tome cuidado, irmão, que se você der um sussurro lá no canto da sua casa, eu vou saber. Ah, pastor, você está falando isso para eu ficar com medo de você? Não, estou não. Não estou não. Eu só estou te dizendo que Deus não deixará com que o espírito de confusão se instale no nosso meio e perturbe aquilo que Deus não quer que seja perturbado. Tenha cuidado, irmão, com o espírito que sai de você.
O espírito que traz edificação é o espírito de humildade, querido, que é o oposto do nosso ego ferido. Sabe, para nós alcançarmos unidade, como Deus espera, é necessário humildade. Nós precisamos nos tornar alguém mais humilde, pessoas mais unidas, mas para isso é necessário humildade. Olha, a edificação coletiva que Deus quer gerar no nosso meio passa por humildade, irmão. Humildade. Paulo disse assim em Efésios capítulo 4, verso 15 e 16, ouça isso aqui: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. O espírito de unidade é um chute na cara do nosso ego, porque se tem uma coisa que o ego não gosta, querido, é de ser humilde. Seja humilde, amém? Contribua comigo, porque o meu desejo é contribuir com você. Olha, irmão, pessoas com espírito errado, elas não querem ser uma, elas querem ser únicas. Pessoas com espírito errado, elas não querem ser um, elas querem ser únicas. Elas querem ter razão, elas querem ser a donas da verdade, elas querem sempre elas. Não, irmão, seja um. Amém? Amém, querido? Vou terminar. Sabe, peça para Deus sondar o seu espírito, ou peça para Ele te dar capacidade para você sondar o seu espírito. O salmista diz assim, em Salmo 139, 23, 24, assim: examina-me, ó Deus, e conhece meu coração, prova-me e vê os meus pensamentos, mostra se há em mim algo que te ofende, e conduz-me pelo caminho certo. Irmão, eu vou dizer para você o que realmente ofende a Deus. O que ofende a Deus é falta de humildade no meio do seu povo. Sabia que falta de humildade ofende a Deus? Porque falta de humildade é falta de um caminhar com o Filho de Deus. Falta de humildade ofende a Deus, irmão, porque ela torna você indobrável, indomável. E aí você deixa de contribuir com o bem de um lugar. Irmão, de coração, você foi posto aqui para fazer o bem nesse lugar. Você foi posto aqui para contribuir com o que é bom e agradável da parte de Deus. Amém, querido? Lembre-se do que nós lemos aqui no verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição. Somente aquela que transmita graça para a edificação daqueles que ouvem. Você pode escolher o seu lado, irmão. O lado que constrói ou o lado que destrói. Que lado você vai escolher? Que espírito você vai escolher se mover? Só depende de você, não depende de mim. Não é o que eu faço para você que vai fazer com que você escolha o espírito que você vai andar. Não, irmão. A sua vida foi posta nas suas mãos. Você é o sacerdote da sua vida. Você cuida da sua vida. Você escolhe a maneira como você vai andar. Independente do que eu faça para você, é você que escolhe. Amém, querido? Só permanece andando no espírito errado quem não está andando com o Espírito de Jesus. Você entendeu essa palavra? Irmão, o meu desejo não é que você fique ofendido, mas se você ficou, paciência. É um espírito errado que precisa ser tratado. Se você recebe essa palavra, fica de pé no seu lugar.